Parabéns, pastor Paulo, Marivaldo. Marivaldo é apaixonado por almas, apaixonado por missões. Tenho certeza que muita semente, Eduardo, muitas sementes foram semeadas. O coração, Jesus disse, irmãos, que o coração do homem é o solo, a semente é a palavra de Deus, e o semeador é a igreja, ou Jesus, ou aquele que o representa. Então, o solo, se ele for bem preparado, a semente é boa, vai germinar, vai produzir, vai frutificar. Por isso que o Evangelho enfrenta tantas dificuldades, porque a semente é boa, mas às vezes o semeador, ele precisa conhecer de solo, de terreno, de terra. Ele precisa conhecer que tipo é o coração. Na década de 80, um grande mestre na área de discipulado, William Moore, ele dizia assim: se você conquistar o coração de uma pessoa, você a conquista para Jesus. A igreja, ela é hoje muito resistente, ou ela é resistida pelas pessoas por causa das nossas dificuldades, por causa das mídias. Mas a semente é boa, é o Evangelho. O coração do homem é um solo que está acessível. Nós precisamos qualificar a semeadura. E o Projeto Vida tem sido essa qualidade na semeadura. Escolas com testemunhos, prevenção de tantas coisas, não só de drogas, mas também de outras ameaças às nossas crianças. E hoje, nossa palavra de manhã foi pastoreando o coração da criança. Nós falamos a respeito da importância do pai ser ou se tornar o pastor, o guia das crianças. E mostramos quantas crianças hoje, elas sofrem por não terem tido a presença do pai. Recebemos testemunhos, por exemplo, de pessoas que acompanharam pelo YouTube, que foram alcançados no culto da manhã. E a nossa oração é que você que está em casa nesta noite, você também possa ser acessível a esta palavra que Deus vai colocar no seu coração. E vocês que estão aqui, nossa palavra é uma família como resposta de Deus para o mundo. Veja que quando Deus decidiu povoar a terra, Deus fez o mundo, fez toda a criação, e depois Deus fez o homem e fez a mulher, fez o casamento. E Deus mandou que eles frutificassem. Deus queria povoar a terra. A primeira família falhou, Adão falhou, mas Deus não desistiu. Deus mandou o seu filho, o segundo Adão, e ele resgatou a raça humana, ele trouxe de volta a esperança. E o primeiro milagre que Jesus vai fazer é num casamento, é novamente restaurando a família, ele trazendo de volta a esperança na família. E o último cenário da Bíblia é um casamento, é o casamento da igreja com Jesus. Então tudo começa, tudo se desenvolve e tudo terminará com família. Então, se você não é família, você precisa conhecer a importância de uma família. E família não é um amontoado de gentes, família é um pai, é a mãe, filhos. Cada um tem o seu papel. O pai é o pastor, é o guia, é aquele que é o mentor, é o sacerdote, é o discipulador, é aquele que vai forjar os seus filhos como flechas de um valente. A mãe é ajudadora, ela tem a figura do Espírito Santo, que vai consolar, encorajar. Tem uma coisa, pastor Wagner, que eu aprendi recentemente, quando Deus manda o Noé entrar na arca, eu não tinha percebido isso. Deus manda Noé entrar, e o Noé entrou, e a gente pensa que quem entrou em segundo lugar foi quem? A esposa de Noé. Não, não foi. Entra tu e teus filhos. A mulher entrou por último,
Por que Noé entrou na frente? A arca é símbolo de salvação, a arca é Jesus. Não pode ficar ninguém de fora da arca, nós vamos falar sobre isso hoje. E Noé preparou a arca, Noé preparou a salvação para a sua família. Mas Noé, como pastor, vai na frente, vai guiando a sua família. E quem segue Noé? Os filhos. E quem fica por último? A mãe, a mulher, a esposa de Noé, para que nenhum filho desistisse. A mãe sempre é aquela que fica na cobertura. Não, você não pode desistir, meu filho, você não pode desistir. O pai vai na frente, ele aponta a direção, ele aponta destino, mas a mãe é aquela que fica na retaguarda, orando, apoiando, incentivando, encorajando. Eu aprendi isso, achei incrível. Mas quando Deus manda Noé sair da arca, a mãe sai junto, os filhos saem por último, porque todos estavam salvos. E nesta noite, a nossa palavra tem a finalidade de levar você e toda a sua família para dentro da arca. Uma família como resposta de Deus para o mundo. E aconteceu, Gênesis 6, de 1 a 9. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, então tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Um parênteses aqui, irmão. Algumas pessoas, e às vezes na internet, ensinam que esses filhos de Deus eram anjos, e esses filhos de homens eram as pessoas, os homens. Irmãos, anjo não tem sexo, é assexuado. Anjo não tem espermatozoide. Então, anjo não tem como procriar-se. Eles são criados por Deus. São criaturas de Deus. Não existe procriação entre anjos. A Bíblia diz que quando nós formos glorificados, nós seremos semelhantes aos anjos. Ou seja, não há, a carne e o sangue não entra no céu. Nós seremos seres celestiais. Então, esses filhos de Deus aqui são os filhos de Sete. Sete gerou Enos, e a Bíblia diz que a partir de Enos, a partir de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. A adoração foi restaurada na linhagem de Sete, e Sete originou os semitas, e os semitas são as raízes ou a raiz de Israel. Por isso, antissemita, anti-Israel. Então, quando Deus faz as coisas, Ele envolve a sua família. Então, aqui, nós não somos descendentes de anjos. Tudo isso por causa dos gigantes, como se Deus fosse limitado a fazer gigante de um anão. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, a partir daquele momento que Deus está falando, haveria mais 120 anos, não é que o homem viveria somente 120 anos, mas a partir daquele momento que Deus estava falando, a terra viveria somente mais 120 anos, porque viria o juízo de Deus. Então os filhos dos homens, depois quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram, estes eram os valentes que houve na antiguidade, e os varões de fama, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Era Noé varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Quando Deus olhou, e o texto vai nos ensinar algumas verdades preciosas aqui. Primeiro, Deus viu
6:5, Deus viu. Deus não está alienado, Deus está olhando. A Bíblia diz: porquanto os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para contemplar os justos e os injustos. Mas os olhos do Senhor estão sobre a terra também, para com todo aquele cujo coração é totalmente dele, para os abençoar, para os fortalecer, para os encorajar, para abençoar. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Davi escreve que se nós escondermos lá sobre as nuvens, Deus está lá. Se formos para as profundezas do mar, Deus está lá. Se você for para a sepultura, Deus está lá. Deus está até no inferno. Não existe lugar que Deus não esteja, porque Deus é onipresente. Ele está presente em todo o tempo. Então Deus viu, a mesma expressão que Ele falou com Moisés: eu tenho visto a aflição do meu povo, e eu desci para livrá-lo. Deus está vendo você. Veja que Deus olhou e Ele viu como a raça humana estava vivendo. Talvez você pense que Deus esteja alheio ao que está acontecendo em algumas cidades brasileiras. Tem coisas que nós não vamos conseguir explicar. Por exemplo, esse avião que foi vítima desse acidente agora, aqui de Cascavel, caiu em Vinhedo, São Paulo. Eu vi e ouvi um testemunho de um passageiro que perdeu o voo. E ele estava no celular, conversando com o seu filho: filho, papai perdeu o voo, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou voltando para casa. E ele não sabia explicar por que ele tinha perdido o voo. Aquele voo que caiu também, da Air France, que ia para Paris, e caiu no mar, que foi colidido a asa com aquele avião de 2 americanos. Todos os passageiros morreram, mas 2 passageiros perderam o voo também. Aquele avião que colidiu lá no aeroporto de Guarulhos, da Latam, que todos morreram, também nós tivemos testemunho de pessoas que perderam o voo. Nós não conseguimos entender isso. Mas nós precisamos ter consciência de que Deus está vendo. Mas Ele não está somente vendo, mas Ele quer dirigir a nossa vida. Ele quer conduzir os nossos passos. Então o texto diz que Deus viu, Deus não ficou indiferente ao que estava acontecendo. Você pode estar certo, as pessoas que estão profanando. Vocês viram o que aconteceu em Paris, na abertura das Olimpíadas. Segundo informações, aquela pessoa que idealizou aquele fato, simbolizando a ceia de Jesus, caiu um raio e aquela pessoa morreu. Você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo, mas Deus não está indiferente. Só que o relógio de Deus é diferente do nosso. Deus viu e Deus sentiu. Aqui a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu. Deus não é homem para que Ele se arrependa, mas a Bíblia vai traduzir arrependimento como tristeza. Deus sentiu uma tristeza muito grande. Você já sentiu tristeza a respeito de uma pessoa, de um filho, de um cônjuge, por causa de algumas práticas, de algumas atitudes inconsequentes, algumas frustrações, e o seu coração foi invadido por uma tristeza? Por quê? Pois Deus também sentiu muita tristeza, muita dor, de olhar para a terra e ver a sua criação, fazendo tudo o contrário do que Ele havia planejado. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, pela graça, mas salvos para um propósito. Quando Deus chamou Moisés e o mandou no Egito para tirar o seu povo, Ele diz: liberte o meu povo, tire o meu povo, deixe o meu povo sair para me adorar. Nós somos salvos, fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para tornar Deus grande nessa terra. Quando Deus chama Abraão e dele faz a nação de Israel, o propósito de Deus era transformar uma nação sacerdotal que pudesse refletir a sua glória neste mundo.
Então nós somos salvos para glorificar a Deus, o propósito de Deus. Então a tristeza de Deus, quando Ele olha e Ele vê tudo de ponta cabeça. Mas Deus não somente viu e sentiu, a Bíblia diz que Deus falou, Ele liberou uma palavra: eu vou trazer o juízo sobre a terra. E como é que Deus iria fazer isso? Ele ia destruir o povo, a humanidade, com o dilúvio. Mas quando Deus viu uma família, Ele viu Noé, e a Bíblia diz que Deus viu Noé, que é homem reto, justo, temente, obediente, e o texto diz que Noé andava com Deus. Então a esta família, Deus incumbiu da missão de construir a arca. Eles não sabiam o que era isso. Um navio. Qual a finalidade? Não sei, Deus mandou fazer. Entre o início da construção e o final, 100 anos. Noé tinha 500 anos quando começou a construir. E tinha 600 quando ele entrou na arca. Deus deu uma missão a uma família. Os filhos de Noé acreditaram nele. A esposa de Noé acreditou nele. As noras de Noé acreditaram. Noé está lá construindo a arca. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Irmão, nós sabemos, e você sabe, que a arca é um tipo de Jesus. É a salvação. Quantas portas tinha a arca? Pode responder. Uma porta. Como é que essa porta se abria? De cima para baixo, porque ficou uma rampinha, né? Para os animais entrarem, para as pessoas também. Então a porta se abria de cima para baixo. E tinha uma janela. Essa janela se dava para. Então veja, a porta ela se abria de cima para baixo, mas ela apontava no horizontal. E a janela, ela estava onde? Bem, as pinturas, as gravuras, trazem a janelinha ali em cima, né? Na parte lateral, em cima. Mas podemos acreditar que a janela, ela estava em cima da arca. Então veja, a porta. Quem é que disse no Evangelho que é a porta? É Jesus. A arca é a salvação. E a porta da salvação é Jesus. Quando você entra por essa porta, você estará seguro dentro da arca, que é a salvação. Dentro dessa arca, você tem uma família que vive em comunhão, que cultiva relacionamentos. E eles ficaram 1 ano, pastor Miguel, 1 ano dentro da arca. Tente imaginar, os filhos de Noé, não há registro que tiveram problemas de relacionamentos com as esposas. Nem a esposa de Noé com o Noé. Mas a janela, irmãos, ela aponta para cima, para Deus. Nós podemos ter salvação, e quando nós temos salvação, irmãos, a igreja precisa descobrir isso, ou redescobrir isso. Nós vivemos dentro da arca, dentro da salvação, somos uma família, mas nós precisamos ter uma conexão com Deus. Precisamos ter um relacionamento com Deus. A salvação é na horizontal, todos precisam de salvação, todos precisam entrar na arca, todos precisam de arrependimento, todos precisam crer, todos precisam de Jesus, mas uma vez em Jesus, a nossa conexão é para cima. Precisamos ter uma visão do poder de Deus, da presença de Deus, da autoridade de Deus, da intimidade com o Senhor.
E é por isso que Noé, quando a arca para, Deus não mandou Noé abrir a porta, Deus mandou Noé abrir a janela. É por lá que a pomba saiu, é por lá que constatou-se a esperança. Então vamos aprender algumas coisas nesse sentido. Primeiro, reconhecer a tragédia humana decorrência da ausência da figura da paternidade. Hoje é o dia dos pais, eu sou pai, e temos aqui muitos pais. O escritor Wayne Burnett, em seu sermão, ele declara que 25 milhões de crianças no mundo, essa pesquisa não é atual, hoje isso é mais profundo, esse sermão foi escrito há muito tempo. 25 milhões de crianças no mundo não vivem com seus pais. 40% das crianças ficam até 1 ano sem ver os seus pais. 63% dos suicídios são de jovens de famílias de pais ausentes. 85% das crianças que apresentam distúrbios de comportamento são de lares sem pais. 80% dos estupradores são de lares sem pais. 71% dos casos de abandono no ensino médio são de lares sem pais. 75% dos adolescentes presos em decorrência de drogas são de lares sem pais. E 85% dos jovens presos hoje, de um modo geral, são de lares sem pais. A ausência da figura paterna impede o coração de discernir o Pai Celestial. E, consequentemente, ele perde a conexão da confiança, da fé, do amor. Tem mais dificuldades, como nós vamos perceber depois numa parte que eu separei manuscrito. Satanás, então, trabalha dia e noite para destruir a figura e a identidade do Pai. Porque Satanás sabe, se ele destruir a identidade, a figura do Pai, ele destruirá a família. Tamanha a importância da figura paterna. Satanás trabalha, mas Deus está trabalhando para trazer e levantar pais de volta na sua presença. E ele encontra um pai, somente um, Noé. Diante do caos da decadência, Deus encontra este homem, pai, comprometido, íntegro, justo, desejoso de andar com ele. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Queria que você fechasse os seus olhos só um instantezinho, para você pensar agora na sua família. Feche seus olhos, pense agora na sua família. Como é que você vê a sua família? Quem é o seu pai? Quem é a sua família? Quem é você? Está bom. Deus está procurando pais dispostos a andar com Ele. Gente que anda com Deus, guarda o seu coração. Olha o nome Noé. O nome Noé traz um legado de pai. O seu nome significa alívio, conforto, descanso. Noé é um sinal de esperança. Não somente para a sua família, mas também para toda a humanidade, porque ele construiu a arca. E quem quisesse poderia entrar antes da porta ser fechada por Deus. Interessante isso, que a porta, ela foi fechada por fora, mas a janela foi fechada por dentro. A janela, como eu disse, a intercessão, é a sua escolha de buscar. Então, quem decide conexão com Deus é você. Deus já fez a parte dele.
Não há impedimento da parte divina. Deus está com seus ouvidos atentos, prontos para escutar, prontos para ouvir. Deus, quando vê um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz que Ele não resiste. Ele está pronto a abençoar. Então a mensagem de Deus vem com a finalidade de despertar no coração do homem o arrependimento, a intenção de mudar, a intenção de se livrar da condenação, do juízo, e deixar-se salvar por Deus. Agora, como salvar um filho, como salvar um pai que já foi filho, e como filho não recebeu a segurança paterna, como alcançar alguém que não foi amado, que não foi protegido, que não foi abençoado, que não teve uma referência, como? Então é isso que impede a salvação. Um coração não amado, é um coração desconfiado, é um coração resistente, mas eu quero que você saiba, que ainda que o seu pai não tenha te amado, ainda que o seu pai não tenha sido uma referência, Deus mandou o seu filho, para mostrar que você pode ser um filho amado, você pode ser um filho abençoado, e como filho amado, você vai descobrir que tem um pai que te ama, é o Pai Celestial, e através dele, você pode se tornar um pai abençoador, um pai vitorioso, um pai que corresponde ao propósito estabelecido por Deus. Segundo lugar, entender que Deus está procurando homens, pais desejosos de andar com Ele. Irmãos, andar com Deus não é vir na igreja. Eu vou na igreja todo domingo. Não, isso é muito bom, é convivência, relacionamento, é comunhão, aprendizado, você está adorando, mas andar com Deus implica em caráter, integridade, retidão, e isso são ações, ou são virtudes que nós vamos encontrar num coração reto, justo, através das ações, das escolhas. O que você faz deve apontar para um relacionamento com o Pai Celestial. O que você fala deve refletir seu relacionamento com o Pai Celestial. As suas escolhas devem definir quem é o seu Pai. É porque eu não tenho tempo, mas vou contar esse exemplo. Meu irmão, quando pequeno, achou dentro de uma venda, naquele tempo, era esse o nome do mercadinho, ou do mercado, venda. Meu pai foi com meu irmão, ele é mais velho que eu um pouco, e meu irmão viu uma sacola assim, sacola tipo sacola de pão, aquela sacola de pão. Meu irmão pegou, tinha um maço de dinheiro assim, ó, dentro da sacola. Meu irmão levou para o meu pai, falou assim: pai, olha o que eu achei. Meu pai falou assim: muito bem, meu filho, vamos ficar paradinho aqui, porque quem perdeu vai voltar. Aí meu pai ficou quieto ali, encostou ali, ficou. Daqui a pouco chegou um senhor desesperado: eu vendi minha produção de café e eu perdi o saquinho com dinheiro, o senhor não achou? O camarada da venda disse: não achei não. Meu pai falou assim: quanto você perdeu? X, está aqui. Meu pai foi um cristão extraordinário. E maduro, ele sabia que quem perde volta para buscar, volta para procurar, mas ele também era experiente. Ele falou assim: quanto você perdeu? A pessoa, eu perdi R$100, em 2 de 50, 5 de 20, ou uma de 100. Quem perdeu sabe. E aí meu pai devolveu o dinheiro. Deus está procurando gente que tenha caráter, gente que sejam íntegros, gente que anda com Ele. Irmãos, em último lugar, entender que, assim como nos dias de Noé, Deus está procurando um homem, um pai, uma família, que seja a resposta. Meus irmãos, quantas pessoas estão ao nosso alcance? Você chega em qualquer clínica, uma das atendentes é cristã. Você chega no trânsito, um guarda é cristão. Você chega nos condomínios, um dos porteiros cristão.
Deus tem filhos espalhados por todos os lugares. Todos os lugares. Você vai no time de futebol, tem um jogador cristão. Quando eu falo cristão, é gente comprometida com a palavra. Não é cristão no sentido de acreditar, é gente comprometida com a palavra. Então você chega em todos os lugares, tem alguém com a luz acesa. O desafio é essa luz ser mais incandescente, essa luz aquecer, essa luz apontar a direção. Deus precisa que cada um de nós seja como Noé, para refletir a sua glória e apontar que existe uma arca. Agora tente imaginar isso dentro das casas. Pais que brilham, pais incendiados, pais que apontam a direção, pais que sejam íntegros. O filho está olhando o pai que não mente, o pai que não fala palavrão, o pai que não maltrata a sua mãe, o pai que é um bom funcionário, o pai que dá segurança, um pai amoroso. Esse filho quer ser igual ao pai, mas esse filho vai seguir os passos do pai, porque o pai pode, às vezes, dar ao filho a opção: você vem comigo. Não, mas o filho vai espontaneamente, porque ele vê o pai que ama, ele vê o pai que teme, ele vê o pai apaixonado por Deus, ele vê o pai lendo a palavra, ele vê o pai de joelhos orando, e aí ele fala assim: não, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero encerrar, meus irmãos, pedindo a você que pensasse agora, se você estivesse nos dias de Noé. Bem, os dias de Noé não tinham megafones, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Só tinha o barulho do martelo e do serrote de Noé. É só isso que eles tinham. O que você está fazendo, seu Noé? Estou construindo uma arca. Para quê? Porque vai chover. Deus disse que vai destruir a humanidade toda com a chuva. Agora preste atenção. Noé entrou na arca, ele e sua família. Deus fechou a porta. Quantos dias depois que Noé entrou na arca começou a chover? Quantos dias depois? Isso me chamou a atenção. Elias, quando subiu o monte e disse para Acabe que iria chover, ele mandou o rapaz olhar 7 vezes. O Naamã, o general sírio, precisou mergulhar 7 vezes. Quando Deus chamou Saul para ser rei de Israel, isso me chamou muita atenção. O Samuel diz assim: vai lá e me espera 7 dias. Quando Deus mandou Moisés subir no monte, sobe o monte e me espera lá. 7 dias para Deus aparecer e falar com Noé, com Moisés. Agora tente imaginar o Noé, sua esposa e seus filhos, dentro daquela arca, com as noras. Primeiro dia não chove, mas Deus só disse assim: entra na arca. Eles entraram na arca. Mas no primeiro dia não choveu, no segundo dia não choveu, no terceiro dia não choveu, 6 dias não choveu, mas quando chegou no 7º dia, começou a chover. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E tem muita gente brincando, como se Jesus não fosse voltar. E tem muita gente brincando, como Pedro registra na sua epístola: muitos têm por tardia a sua volta, mas ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. O fato de Jesus não ter voltado ainda, não é porque ele perdeu a hora. O fato de Jesus não ter voltado é porque ele está esperando você entrar na arca. Ele está esperando você tomar uma atitude. Ele está esperando você se tornar um pai, sacerdote dos seus filhos. Ele está esperando você se tornar um homem e uma mulher de Deus.
Ele está esperando você fazer uma aliança com Ele. Baixe a sua cabeça, por favor. Só você pode dizer se está dentro ou fora da arca. Só você. Ninguém pode aqui dizer que você está dentro ou fora. A salvação é pessoal. A Bíblia diz, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica com o teu espírito, com o meu espírito, que somos filhos de Deus. É você que sabe se você já está dentro da arca, se você está já na presença de Deus, se você já está salvo, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já entregou sua vida a Jesus. Só você sabe. Ninguém entrou na arca empurrado. Ninguém entrou na arca à força. Deus disse, Noé, tu, teus filhos e tua mulher, entrem na arca. E eles entraram. Nesta noite Deus está dizendo para você que está em casa, chegou o dia de você entrar na arca. E ser salvo. E você que está aqui nesta noite, Deus está dizendo, chegou o dia de você entrar na arca. A arca, ela faz separação entre os de Deus e os que não são de Deus. A arca faz separação entre aqueles que creram e aqueles que não creram. Haverá um dia, Jesus diz em Mateus 25, que Ele enviará seus anjos para separar os justos dos injustos, os salvos dos perdidos, as ovelhas dos bodes. Mas hoje você pode decidir, eu quero entrar na arca, eu quero ser salvo. Se você quer tomar essa decisão, levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Alguém mais quer decidir nessa noite a entrar na arca? Eu quero orar por você. Pode levantar sua mão bem alto. Muito bem. Segunda pergunta. Você é pai? Você tem sido um pai de Deus? Você tem mentoreado, discipulado, colocado os seus filhos na arca? Pastor, eu tenho falhado nisso. Mas nunca é tarde para começar. Você é um pai e entende que você precisa assumir um compromisso de ser um mentor de Deus na vida dos seus filhos. Levante a sua mão, quero orar por você. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar todos em pé e vamos adorar. Vou convidar o pastor Luiz Wagner para orar por vocês. E se você que levantou a sua mão, você deseja vir aqui à frente, os pastores estarão orando com você e por você. Pode deixar o seu lugar, venha até aqui, em nome de Jesus, e vamos orar, encerrando esse culto. Pode sair do seu lugar, venha, sem medo, sem constrangimento. Pode trazer sua esposa, pode trazer seu filho, venham todos, isso. Porque Noé entrou, mas a sua mulher entrou. Noé entrou, mas os seus filhos entraram. Venha e traga a sua família para o altar, porque hoje começa uma nova caminhada, um novo tempo. Mais pessoas que levantaram as mãos, se quiserem vir, venha. Jesus está aqui para te abençoar. Pode vir à frente, não tem pressa, queremos orar com você. Se você levantou sua mão, nós queremos orar com você nessa noite. Queremos abençoar a sua vida. Se você está na internet conosco, foca aqui em mim, por favor. Você que está na internet, na sua casa, quer tomar essa decisão por Jesus, comente no chat. Nós queremos poder também abençoar a sua vida onde você está aí, ainda que online. Senhor, nós te bendizemos nessa noite pela tua bondade, pelo teu favor e pela tua graça. Apresentamos a ti, Pai, a nossa casa, a nossa família, nosso lar. Declaramos, Senhor, que só o Senhor pode operar o milagre que temos buscado. Não há uma outra forma, Deus, de vermos a provisão do Senhor,
senão através do mover poderoso do Senhor. Visita, Pai, os lares, visita as casas, Senhor. Receba, Pai, essa família no teu altar nesta noite. Que essa decisão, Pai, seja uma decisão de um novo tempo, de um novo começo, de um tempo de milagre. Sobre os teus filhos repousa o teu favor, Pai. Toma cada lar representado aqui nessa noite na tua presença. E que possamos, Pai, em nome de Jesus, ver a bênção do Senhor sobre eles de uma forma toda especial para a glória do seu nome. E também, Pai, queremos declarar sobre aqueles que estão em casa agora pela internet, que a bênção do Senhor os visite e que o Senhor possa produzir milagres na vida dos teus filhos, como fez no tempo de Noé, e que eles sejam, Pai, tocados e abençoados por Ti em tudo que fizerem, no nome poderoso de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos pegar o pastor Miguel, vai acompanhar essa família aqui. Segura eles aqui. Pastor Miguel, por favor, acompanhe essa família aqui, por favor. Vá para casa, Deus te abençoe. Vamos, enquanto isso, vai declarando que o Senhor vai olhar para você. Diga esse louvor aí, vai. Pai, filho amado, Deus te abençoe. Vai em paz. As células já voltaram a funcionar. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.